Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Patrícia. Hoje, no dia 10 de março, nós vamos fazer as atividades de língua portuguesa e ciências, terminando essa nossa primeira apostila do PET de português e ciências. Português, nós vamos fazer a última questão, que é a 9, e a autoavaliação que tem no finalzinho de cada matéria que nós estamos fazendo desse PET. A questão 9, vamos ler aqui e entender o que está sendo pedido. Qual dos gêneros textuais abaixo é uma campanha de conscientização destinada ao público infantil? Então, somente aquela que for para crianças. Faça um X no quadradinho que representa o gênero textual solicitado na pergunta. Então, esse primeiro, a letra A, ele é uma propaganda de shampoo. Isso aqui é para criança? Acho que não, né? Agora, só falta você. Aqui na letra B é a propaganda de um creme dental. Será que é só para criança essa conscientização? Na letra C, o lixo é seu. Faça a coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Sobre o destino do lixo. Isso aqui é só para as crianças? E por fim, a letra D, Campanha Nacional de Multivacinação 2020. Leve sua carteira de vacinação e o cartão do SUS. Aí tem um menininho aqui, o Zé Gotinha do SUS. Será que essa daqui é uma campanha de conscientização para as crianças? Então, vocês vão marcar o X na alternativa que vocês acham que é a correta. Por fim, aqui a nossa autoavaliação de língua portuguesa. Para que serve essa autoavaliação? Para você saber o que você aprendeu nessa apostila. Você vai contar aqui um pouquinho para a professora o que você aprendeu, o que você aprendeu só um pouco e o que você não aprendeu. Então, vamos lá. Agora é hora de você refletir sobre o que aprendeu com as atividades. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. Então, ou é sim, ou é em parte, ou é não. Consigo escrever utilizando a grafia correta das palavras, até mesmo com sílabas complexas. Todas as palavras vocês conseguem escrever elas certinho, sem errar nenhuma letrinha? Utilizo sempre letra maiúscula no início das frases e nos substantivos próprios, que são aqueles que são nomes de pessoas, lugares, etc. Vocês fazem isso certinho, tá com um pouquinho de dúvida ainda ou ainda não consegue? Utilizo adequadamente o espaço entre as palavras em frases e textos. Quando acaba uma palavrinha, vocês dão o espaço certinho ou vocês juntam logo uma outra palavrinha junto? Tem essa dificuldade? Já está conseguindo fazer? Ou ainda não sabe fazer a separação das palavras? Escrevo utilizando adequadamente os sinais de pontuação. Então, quando tem o final da frase, vocês colocam o ponto final. Quando tem uma pergunta, vocês colocam a interrogação. Quando tem uma expressão de surpresa ou de alegria, vocês colocam a exclamação. Vocês estão conseguindo usar certinho esses pontos? Sim, mais ou menos, ou ainda tem dificuldades? Leio e escrevo palavras com sílabas simples e complexas. Quais são as sílabas simples, né? Todas que formam com, por exemplo, uma consoante e uma vogal, um pá, o p. São simples. Essas vocês já estão conseguindo? Quando tem, por exemplo, a galinha, né? A palha, que são as complexas, vocês também estão conseguindo formar certinho?
Sim, só um pouquinho, tem um pouquinho de dúvida ou ainda não consegue? Leio palavras novas com fluência. Uma palavra que você nunca leu, nunca ouviu falar. A hora que você cruza com ela em um texto, você consegue ler ela, mesmo não conhecendo, não sabendo o significado? Leio globalmente palavras conhecidas por memorização. Às vezes, nosso cérebro, só de ver uma palavra que a gente conhece, ele já faz o processamento daquela palavra, ele já entende, ele já compreende, sem precisar ler cada letrinha. Vamos ver aqui o exemplo do enunciado dessa autoavaliação, né? Agora. Quando eu vejo a palavra agora, eu preciso ler cada sílaba, cada letrinha, ou eu já sei mais ou menos que ali está escrito agora? É isso que está perguntando aqui. Só de bater o olho na palavra você já conhece? Consigo localizar as informações explícitas em um texto. Se você lê um texto, por exemplo, informativo, que está informando sobre algum assunto, e depois eu te pergunto uma pergunta sobre aquele texto, você só de ter lido já consegue responder? Quantas vezes você precisa voltar no texto? Se você consegue responder só de ter lido uma, duas vezes, aí você coloca no sim. Se você ainda tem dificuldades, precisa voltar, precisa que a professora leia alguma vez para você, precisa que alguém te ajude, aí você coloca em parte. E se você não consegue ler e entender, você coloca não, tá? Reconheço os gêneros textuais estudados, tendo em vista suas características, temas, forma de composição, assunto, finalidade e estilo. Lembra do bilhete, que foi o gênero textual que a gente mais estudou nessa apostila? Vocês, se verem um bilhete qualquer, reconhecem esse gênero de texto? Ou precisa alguém explicar? Ciências, nós vamos fazer questões 7 e 8 e também a autoavaliação. Na questão 7, nós vamos aprender um pouco sobre o sistema solar. O sistema solar, ele é composto por 8 planetas, uma estrela, que é o Sol, satélites naturais e outros astros. Os satélites, por exemplo, a Lua é um satélite natural do nosso planeta Terra. O Sol é o maior astro do sistema solar. E em volta dele giram os planetas. Então, cada um desses planetas, eles têm um caminho que eles percorrem aqui ao redor do Sol, fazendo uma órbita circular, né? Os planetas que estão no sistema solar são Mercúrio, aqui na ordem, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e, por fim, Netuno. Complete a figura do sistema solar abaixo, desenhando os planetas e colocando seus nomes. Eu coloquei aqui para vocês, então, essa imagem bem legal aqui do sistema solar para vocês usarem como modelo para vocês fazerem um desenho de vocês aqui no quadro que está embaixo. Já tem o Sol, né? Então, vocês escrevem aqui o Sol e dão continuidade nos planetas na sequência que eles aparecem aqui na outra figura, no modelo que eu coloquei para vocês. A questão 8, de acordo com as afirmativas, marque verdadeiro ou falso. Então, vai colocar F quando não for verdade e V quando for verdade. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Só tem uma que é falsa. Vamos pensar direitinho. Para que serve o Sol para nós, seres humanos, aqui no planeta Terra? O Sol, ele é essencial para nos dar
energia e calor. Então, se essa é a função do Sol, para os seres vivos, podem ser os seres humanos ou as plantas, o que aqui não vai ser verdade? Vamos começar de baixo para cima? Temos um satélite artificial que é a Lua. Eu já falei anteriormente que a Lua, ela é um satélite natural da Terra. Por quê? Ela existe por conta própria. Ninguém foi lá e construiu ela. O que é algo artificial? É algo construído por uma pessoa. Alguém foi lá e construiu a Lua? Não, a Lua surgiu por conta própria. Ela existe sozinha. Então, esse artificial aqui, essa palavrinha que faz essa afirmativa estar errada. Os seres humanos habitam o planeta Terra. Qual que é o nome do planeta que a gente mora, nós seres humanos? O Sol nos proporciona a vitamina D. Sim, a vitamina D é uma vitamina produzida no nosso próprio organismo. O Sol, essa energia, esse calor, faz essa vitamina ser liberada no nosso organismo. Ela é muito importante para manter o nosso humor, a nossa alimentação, o nosso sono, regula todos esses aspectos do nosso organismo. A outra, o Sol prejudica no fortalecimento dos ossos. Prejudica? O Sol não prejudica, porque ele é essencial para a nossa saúde. Então, ele traz energia e calor. Ele vai prejudicar os ossos? Não. Ele ajuda, inclusive, a calcificar os ossos. Vocês que são crianças e ainda não têm os ossos totalmente formados, quando vocês forem adultos, aí sim, vai formar, vai calcificar todinho os ossos de vocês. Mas agora vocês precisam que esses ossos cresçam junto com o corpo de vocês. E o Sol ajuda a desenvolver esses ossos. A substância que faz com que esses ossos cresçam bem saudáveis é o cálcio. Então, a gente come, por exemplo, no leite, tem bastante cálcio. E quando a gente toma sol, brinca no sol, o sol ajuda o leite a fazer os ossos ficarem fortes. E o sol fortalece a nossa pele. Infelizmente, não. Porque esse calor que o sol emite faz um pouco mal para a nossa pele se a gente ficar muito tempo exposto. Principalmente no sol forte. O sol ali das 11 horas da manhã, do meio-dia. Então, ele, na verdade, prejudica e não fortalece. Então, deu para ter uma noção, ó. Falso. Prejudica? Não, falso. O sol proporciona vitamina D? Sim, verdadeiro. Os seres humanos habitam o planeta Terra? Sim. Temos um satélite artificial? Não. Então, no começo eu falei para vocês a dica que só tinha um falso, na verdade são vários, tá? Agora a autoavaliação, para vocês refletirem sobre o que vocês aprenderam. É da mesma forma que foram feitas as outras, essa que a gente fez ontem e a qual eu acabei de explicar de português, tá? Se você aprendeu certinho, você coloca assim. Se você ainda tem algumas dúvidas, você coloca em parte. E se você tem muita dificuldade, você coloca não. Não é uma coisa ruim isso daqui, viu, pessoal? É só pra gente saber como que vocês estão aprendendo, pra gente poder fazer melhor, para vocês aprenderem melhor. Aprendi que os materiais são feitos de objetos do uso cotidiano. Aprendi sobre a utilização dos materiais no cotidiano. Aprendi como os materiais foram produzidos no passado.
Compreendi a função desempenhada por cada uma das partes de uma planta: raiz, caule, folhas, flores e frutos. Consigo identificar as características dos animais: tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem e etc. Aprendi sobre os seres vivos e seres não vivos no ambiente. Compreendi os dias da semana. Compreendi que o ano é dividido em meses e como funciona esse sistema. Compreendo e identifico as estações do ano. Reconheço o sol como fonte de luz e calor. Identifico o efeito da radiação solar e sua interferência na saúde humana. Então, todas essas afirmativas foram coisas que nós vimos nessa apostila, que nós aprendemos. Aqui é para vocês avaliarem o quanto vocês aprenderam, né? Alguma dúvida que vocês tiverem sobre as questões e sobre a autoavaliação, eu estou à disposição. Por hoje são só essas atividades, uma boa aula para todos.